Louvado e adorado santo nome de Jesus, por causa de vós, irmãos, Jesus morreu na cruz. Jesus morreu na cruz e morreu para nos salvar. Ó de baixo salta acima, que o de cima está a acabar. Levantai-vos, irmãos meus, filhos da Virgem Maria. Olha quem rendou do leme e os dois para a bugia. São 6 horas, vamos ao café. Assim diziam os louvados, no tempo da pesca à linha, os homens encarregues de acordar os quartos que iniciavam mais um dia de trabalho. Assim é ainda agora no São Rui, o navio mais antigo da frota bacalhoeira atual. Hoje em dia, com os arrastões, a vida já se processa de outra forma, igualmente dura, mas com a ajuda de máquinas, de equipamento sofisticado, com melhores condições, mais humana. E para saber como viviam e trabalhavam estes homens, uma pequena equipa de cinema decidiu acompanhá-los durante 4 longos meses, pela Terra Nova, pela Groenlândia, pelos mares tão bem conhecidos dos nossos capitães da pesca longínqua. Vamos ver como foi essa atividade entre nós ao longo dos tempos. Vamos ver como é agora. Alô, Átomo Fagundes? Alô, Fagundes, aqui o Átomo. Escute, Sr. Comandante. Alô, mestre, boa tarde. Olha, pode ir ali para a proa para passar o cabinho? Já lá está o pessoal, faz favor. Ok, entendido. Vou já a seguir então para a proa para passarem o cabo. Ok, até já então. Calma, até já. Do cais do Ginjal, na outra banda, como é vulgar ouvir-se dizer, um arrastão bacalhoeiro prepara-se para partir para mais uma campanha aos mares da Terra Nova. Já longe vão os tempos em que os pescadores levavam vinho seu, comiam carne seca das barricas, em que o bacalhau e o feijão eram o prato do dia. Com o fim dos navios à vela, os lugres, em que corajosamente enfrentavam o Atlântico Norte, com o fim das viagens redondas, em que durante 6 ou 7 meses não viam terra, com a introdução nesta atividade de modernas unidades de pesca de arrasto, muita coisa mudou desde então. Agora estava tudo preparado para a largada. Para os pescadores era a rotina, para nós a novidade, a expectativa. Para as famílias que aguardavam no cais, mais uns momentos de dolorosa ansiedade, mais uns, a somar àqueles muitos por que já passaram. Agora é triste, depois é alegre. Vai chorar para quê? Olha, já pode ir para. António Dionísio Ribeiro, 40 anos, casado, 2 filhos. Capitão da Marinha Mercante. 18 campanhas ao bacalhau. Okay. Está a 15 graus lá no bordo. Ok, deixa estar. Chorai muito, agora! Achei com Deus. Oh, mal empregado que não gosta de coisa nenhuma. Oh, Manuel Matias Soares, 18 anos, natural da Cova Figueira da Foz. Vai pela primeira vez ao bacalhau como moço de refeitório. O mar já o conhece, pois antes trabalhara em barcos do Alto, na Figueira. E agora? Iria ver o bacalhau? Era essa também a nossa interrogação. Agora que estava a escassear, que era mais difícil pescá-lo, íamos tentar registar umas imagens para que dele constassem no futuro, pescado ainda por um arrastão português. Pois a verdade é que cada vez maiores limitações são impostas pelos países dentro das suas zonas económicas exclusivas, e o Canadá não é exceção. Alô, Fagundes, o Átomo.
não me escuto? Alô, mestre, pronto, já não é preciso mais nada. Boa tarde. Os nossos agradecimentos, tudo a correr bem. Ok, pronto. Então, boa tarde também. Uma boa travessia, façam uma boa viagem, tudo a correr bem. Que as pescas sejam boas e que o regresso seja breve. Eram 9 horas da manhã. Depois de uma noite de surpresas, de conversas, em que o assunto principal era o filme e a viagem, preparávamos-nos para observar os primeiros trabalhos a bordo. Despedi-me do meu Portugal, despedi-me da minha aldeia, para que deite os olhos ao mar, proteja a frota bacalhoeira. Quando íamos para o alto mar, com a alma rija como pedra, de repente veio-me ao pensamento de escrever uma carta para a terra, desejando ao dia perdida para quem nesta vida quer continuar. Fortunato, veja aí a que horas é que chegamos amanhã, umas 5 milhas da terceira. Sensivelmente aí por volta das 6h30 da manhã. 6h30? Então, olha, é às 6 horas, peça para me irem avisarem e ao mesmo tempo avisam também os rapazes da equipe de cinema, está bem? Ok, está lá. Esta carta minha vou fechar, para que alguém se lembre na vida dos tormentos que passamos no mar, desejando ao dia perdido para quem nesta vida quer continuar. Sr. Capitão, estive agora em contacto com o David Melgueiro. Ele diz-me que está a pescar e, além disso, que há muitos icebergs lá para a zona. Ok, está bem. Olha, veja se consegue apanhar o boletim da Halifax. Ok. Já mais perto dos Açores, o trabalho prosseguia a bordo do João Álvares Fagundes. Havia que ter tudo a posto. Dentro de 3 dias estaríamos a pescar. Ribeiro, admira-me bastante que nesta altura já ainda há tanto gelo nessa zona. Olha, também me admira, mas é possível. O inverno foi bastante violento. Sim. O gelo é capaz de estar a fazer mais tarde. Os pescadores não se limitam a pescar e a processar o pescado. São também quem estica os cabos de aço, prepara o aparelho de pesca, arranja as redes, enfim, quem se ocupa de montar toda a complexa máquina que antecede a pesca propriamente dita. Em contacto com diversas estações meteorológicas através deste aparelho, que reproduz por teleimpressão as informações recebidas, o João Álvares Fagundes está a par das alterações atmosféricas que o podem vir a afetar. Que diferença para o tempo dos lugres, em que ter radar era já um luxo. O Hélio, o artífice de bordo, fizeram um bom trabalho. Soldadas as portas, podia o Pedro, o mestre de redes, orientar a sua colocação. Ok. Sempre é melhor falarmos aqui fora do que lá dentro. Além de não estarmos a distrair os outros, sempre apanhamos ar puro. Olha, comandante, navegar hoje em dia é mais fácil, não é? Pá, eu não lhe diria que é mais fácil, é completamente diferente. Veja, os conhecimentos que hoje temos são diferentes dos conhecimentos que tinham nos anos da navegação à vela, nos anos dos descobrimentos. Imaginem o que é que seria uma viagem destas no tempo dos navios à vela, no tempo dos navios de madeira. Os navegadores portugueses não se limitavam a descobrir novos mares, novas terras. Eles, aos locais onde chegavam, pois eles estudavam a sua geografia física, os seus climas, os ventos predominantes, as correntes, etc.
O mar abria-lhes as rotas do sul, mas também as do noroeste, rumo a horizontes mais amplos e ignorados. Por volta de 1472, João Vaz Corte Real teria sido o primeiro a demandar essas frias paragens. Iria em busca de novas pescarias ou procurava uma passagem que suspeitava existir para ter acesso ao Oriente? Ao certo, nada ficou, senão a lenda de pioneiro em torno do seu nome. Pioneiro descobridor das costas agrestes da terra dos bacalhaus, da Terra Nova, ele, ou outro como ele, deixou um rastro que nunca mais se perderia. Assim, os portugueses terão sido os primeiros a organizar expedições regulares às inóspitas regiões da Terra Nova. Desde os princípios do século XVI, aqueles mares ficam pois abertos às nossas pescarias de bacalhaus. E será esta uma das atividades de maior expansão e que mais fundo marcará os nossos hábitos de consumo. Mais tarde, com a derrota de Alcácer Quibir, os espanhóis passaram a dominar-nos. E como estavam em guerra com os ingleses, deixámos de poder frequentar essas paragens. Limitámos-nos a ser importadores para satisfazer a grande necessidade que tínhamos de bacalhau depois de seco. Depois dos primeiros 40 anos de acalmia e de alguns benefícios que nos vinham da ligação à Espanha, a crise instala-se a partir de 1620. A Espanha debate-se com dificuldades cada vez maiores, envolvida nas guerras europeias, e nós sofremos os efeitos. O povo e os mercadores, principalmente, pois sobre eles é que recaíam os impostos. É claro, vai a sardinha. Meio cento, 10 reais. Ora, não querem mais ver? É isto a paga de quem anda a ganhar a triste vida. A mim me devem as jornas, não é dinheiro para mais. Homem, não se agaste. Pois não vê a carestia que por aí reina. Nem o pão chega à boca dos pobres. E o que por aí vai de falta de mantimentos. Lá para a Ribeira de Lisboa botaram o pescado todo ao mar porque lhes queriam sacar mais tributos. E o bacalhau? Onde há quem o veja? Isso, engoliram-nos castelhanos, nem escama nos deixaram. Antes puderem eu se agarrar um desses filões, punha-lhes o cu ao vento. Ai, a fé da regateira que escorria daqui para fora vou trazer à vela. Padre, tenha tempo. Olha, guarda, olha, guarda. Oh, cabulha! Se não me prendes em nome del rei! Estou perdida! Navegávamos agora no fuso mais 3, em direção ao Flemish Cap, mantendo o rumo de 305 graus. Com o mar calmo, a viagem continuava rumo ao bacalhau. Ó, amigo Cascais, aqui no Fagundes não há ninguém que tenha andado nos Dóris. Agora aqui temos 3, que é o patrão, que é da Fuseta, que é de uma terra de pescadores e que deu muitas primeiras linhas. Temos o Saraiva, que é escalador. E temos o Zé Ribeiro, que é o... Cascais! Chega cá acima, preciso de cabra para ele nas ferragens, preciso de uns elos para a rede. Estás com pressa? Vai andando que eu lá vou ter contigo. Não navio para o fundo, para não. Então tem calma, pá, espera lá um bocadinho que eu lá vou. Este rapaz, o Pedro, é um bom rapaz. E farta-se trabalhar, é? Farta-se trabalhar. O pai dele é a mesma coisa. O pai dele também era mestre de redes, eu conheço bem, e é um bom homem. Desde cedo começou a aprender o ofício. Ia com o pai para a pesca e quando regressava ajudava a arranjar as redes. Mas depois meteu-se lá para o emprego, era ajudante mecânico, numa oficina com o tio. Agora este mecânico, cá para mim não dá nada. Andar debaixo dos carros a ver se a barriga, antes o mar, tem um espaço grande, não é como na cidade que andamos por cima uns dos outros. Sr. Oscar, quero um conselho, vá ter com os pescadores antigos, que eles é que sabem histórias de bacalhau. Bem, vamos para cima, que é para ir dar os elos àquele gajo. Sim, senhora.
António Pereira da Silva, o Pachita, 66 anos, 31 campanhas. Fui moço da Câmara, fui moço grande e até que cheguei a ser pescador. Fui de verde, pescador verde, depois cheguei a ser maduro, navios à vela, navios que só andavam quando havia vento. Cheguei a levar ao bacalhau 28 dias de viagem à Terra Nova, em navios à vela. A comida ali, batata não havia, carne fresca não havia. Havia carne da Argentina, carne da barrica salgada. A fome, até nos passava, nem sei como a gente não apanhava doenças. Mas alguns apanhavam. Quem não tinha estômago para comer peixe e comer feijão vermelho, guisado, à leia dos cozinheiros. Depois, acabou-se o navio à vela, começaram a vir navios só ao motor. Começámos a ir para a Griolândia, não sobrava isca, começámos a usar as espingardas, para matar as cagarras, bombaletes, gaivotas, para apanhar, para pescar. Umas vezes era para pescar a ilha de mel, outras vezes era para pescar o trolo, quando se apanhava um alabote, pescar os trolls, porque não tinha isca. Colhões de bacalhau, chamava colhões, era as ovas de bacalhau, a gente chamava-lhe colhões. Depois, é claro, arriámos às 4 horas da manhã e lá andámos até às 6 e 7 horas da tarde, às vezes. Uma pinga de café, que levámos num termo. E depois, só quando não havia, vinçava a tal bandeira, uma bandeira preta. Não era a bandeira nacional, era uma bandeira preta. Um cabo de serpilheira pintado de preto. Só quando o capitão entendia que a gente vinha de dia para a borda é que vínhamos. Descarregámos o peixe, para dentro dos quetes. Comíamos o feijão, que era do almoço que não se comia, era para a ceia, para a sobrecozinha fazia. Uma posta de bacalhau, ou duas, cozida, outras vezes frita. E ali estávamos até às 3 horas da manhã a escalar, quando havia muito peixe, quando era escalas de 300 quintais e 400. E o capitão dava ordens para a vigia que ficava a tomar conta de dar levada às 6 da manhã. Ora, o gajo deitava-se às 3 ou 4 horas da manhã. O que ficava de vigia não descansava nada. E depois, lá os homens que ficavam de vigia, os 2 homens que ficavam de vigia, lá estavam os louvados. Chamavam-lhe a gente os louvados, era. Seja louvado e adorado o santo nome de Jesus. Por causa de nós pecadores, foste pregado na cruz. Foste pregado na cruz. Por causa dos nossos pecados. Veio o pessoal cá para cima, que o de baixo está acabado. João Carlos, o Lagoa, 48 anos, 17 campanhas. Depois disso, levantávamos, díamos o café, punhamos num foquinho, que era uma pequena caixa, um bocado de pão, um bocado de peixe frito, vinhamos cá para cima com o vés, íamos buscar a isca, que era sardinha, ou lula, ou cavala, cortávamos a isca, iscávamos um bocado de trolo, depois arriávamos botes. Depois íamos à escala, tínhamos que escalar o peixe tudo, havia os escaladores, havia os troteiros. Os escaladores é que escalavam o peixe, davam um golpe na espinha e tirava a espinha. Os troteiros, por sua vez, os troteiros tiravam o peixe, davam um golpe no pescoço, abriam-no, tiravam a tripa. Havia o par de cabeças que partia a cabeça e dava o peixe assim, já limpo com o escalador. Depois o peixe ia para umas cegas, era lavado, bem limpo, e ia para um escorredor para a água que o peixe tivesse. Depois ia para o porão, onde era salgado. Depois acabávamos à volta da meia-noite, 1 hora da manhã, 2 da manhã, e então tínhamos outra refeição, que consistia de uma chamada chora. Chora era uma sopa de arroz com bacalhau, era chamada chora. O Flemish Cap é um pesqueiro situado a uma latitude média de 47 graus norte e a uma longitude de 45 graus oeste. Situado fora da zona económica exclusiva do Canadá, é atualmente percorrido por muitos navios de pesca. O David Melgueiro, que já cá andava há mais de um mês, não tinha notícias animadoras. Víamos assim, com apreensão, diminuírem as possibilidades de filmar grandes quantidades de bacalhau. A diferença para Portugal era agora de 4 horas. A 1650 milhas marítimas, ali estávamos, pela primeira vez, em pleno Atlântico Norte. Carlos Augusto de Castro, 77 anos,
34 campanhas. Em 1934, pela primeira vez fui ao Bacalhau no navio João Miguel, só à vela, sem motor. Levávamos uma viagem de 31 dias para chegar à Terra Nova. Daí andámos pescando em condições muito diferentes do que sem isca, com a velha zagaia. Íamos para os rocos, para o Capelim. Passávamos ali semanas e semanas, e às vezes até meses, à espera do Capelim, e o Capelim não aparecia. Outras vezes lá dava com mais fartura e coisa. Depois é que as coisas foram melhorando, tanto em material como em isca e navios. Chegaram-se a fazer navios que eram verdadeiros paquetes, comparados àqueles naviozinhos onde eu comecei a minha vida, no Bacalhau. Depois foram aumentando, mas aumentavam os navios, faziam navios melhores, mas o método de pesca era sempre o mesmo, era sempre o dorzinho, o homem só, coisa que mais nenhuma nação usava esse sistema de pesca. Eram 17 horas e 5 minutos do dia 26 de junho. De um mar acinzentado, a prever borrasca, foi virado pela primeira vez o aparelho de pesca. O António José, que dirigia um dos quartos, orientava a manobra. Todo este peso é suportado por 2 cabos de aço, os cabos reais, que ligados ao guincho do navio, arreiam e viram todo o aparelho de pesca. Dele fazem parte as portas de arrasto, as malhetas, as esferas de calão e o calão. Ligado a este, a rede, com cerca de 23 metros de comprimento, normalmente em polietileno, tem na parte superior da boca um conjunto de esferas de alumínio, os flutuadores, que, conjugando a sua ação com a das portas, a impedem de fechar. Na parte inferior tem o rosário, conjunto de esferas de aço ou borracha que arrastam pelo fundo do mar. O saco, última parte deste complexo sistema, com um comprimento da ordem dos 30 metros, liga-se à rede por uma costura chamada costura de porfiar. A profundidade a que se pesca é variável, pode ir até aos 1000 metros. Tem a ver fundamentalmente com a região, com o hábito das espécies, com a natureza do fundo. Na Praça do Peixe dá-se início ao processamento do pescado e começa o ruído intenso das serras mecânicas na sua mórbida função. É a vez do redfish, o vermelho, o comunista, como se queira dizer, ficar sem cabeça. Os bacalhaus, talvez por serem poucos, têm um tratamento especial. Aos maiores fazem-lhes o trote e a escala manualmente. Aos mais pequenos, por desconsideração, enviam-nos para as máquinas que se encarregam de os pôr como devem, sem cabeça, sem vísceras, lavados, limpos, em suma, prontos a serem congelados. Mas antes, são os bacalhaus habilmente colocados em tabuleiros metálicos com a capacidade de 22 quilos cada. Ao fim de 5 horas, são tirados os tabuleiros do túnel de congelação. Saídos de uma temperatura de 42 graus negativos, aí vêm os pobres bacalhaus em blocos compactos, hirtos, insensíveis, indiferentes. Um a um, são os blocos passados por água para que esta adira ao peixe e assim se evite a sua oxidação. Depois são empacotados, cintados e enviados para o porão frigorífico, lá ficando armazenados até a final da viagem, a uma temperatura da ordem dos 26 graus negativos. O navio de pesca longínqua não pesca só o bacalhau. Agora os tempos são outros e tudo o que vem à rede é peixe. Espécies como a abrótia, a pota, a solha, o tamboril, a raia, o redfish, todas são aproveitadas. Mas para a chora, a famosa sopa feita de caras, só o bacalhau serve. Quem a comer perceberá porquê. Faroleiro, bom dia. Diz-me, tens conhecimento de alguém que tenha filmes sobre a pesca da linha, lá na tua região? Escuta.
Alô, Dionísio, não pá, não tenho conhecimento, escuta. Ok, olha, eu tenho aqui uma equipe de cineastas que andam a fazer um filme sobre a pesca de bacalhau. Já agora que estamos na mesma área, se não te importavas, eles iam ir a bordo para filmar uns aspectos dessa pesca. Entendido, Dionísio. Pois será com prazer que os recebo aqui a bordo. Mas hoje as condições não estão muito favoráveis, escute. Ok, eu também concordo contigo. Isto hoje, fazer serviço, se calhar iam ir para bordo afora. E em vez de ficar algum filme decente de pesca de bacalhau, ficava algum filme subaquático. Até logo então, e terminado. Ok, até logo. Em 52, naufraguei no João Costa, um navio chamado João Costa, cá da Figueira, da Praça da Figueira. Já vínhamos carregados para Portugal, chegámos ali há 3 dias antes de chegarmos aqui ao Camundelo, à Barra da Figueira. Naufragámos, um curto-circuito como a bordo do navio, o navio incendiou-se, tivemos que saltar para bordo dos botes e ali andámos 7 dias sem comer e sem beber. Depois fomos salvos por barcos estrangeiros. Eu fui salvo por um chamado Zaquel exclusivo americano, que era um transporte que ia para a Índia, mas foi depois de outros 12 homens terem sido salvos por um outro barco americano. Estavam-se em pé dentro do bote e começaram a assinar com o chapéu de oleado, um chapéu destes. O oficial que vinha na ponte era o piloto, o tal navio. Foi chamar o comandante. O comandante veio cá acima e disse para o piloto: Sr. piloto, isto não pode ser serem pescadores em barcos tão pequeninos andarem aqui à pesca. Virou o navio para trás. Virou o navio. E eles já estão. Começaram todos a chorar e a chorar. O navio virou para trás, Quando chegaram aos botes, e quando mandou saltar, eles se atreviam a saltar, vieram homens os marinheiros do navio vieram por redes a descarga cá abaixo dos calos, agarraram-me pelo pescoço e levaram-me lá para cima. 25 dias tinham passado desde que deixáramos Lisboa. Estávamos a 13 de julho, eram 6 horas da manhã e no São Rui a atividade já era febril. Com apenas 2 horas de descanso, empacotámos o material e, antes que o tempo fosse piorar, mudámos rapidamente de navio. Uma baixa pressão dirigia-se para a beirada leste, pesqueiro onde, segundo indicações do capitão Charana, do Elizabeth, a pota estava a bater. O Fagundes lá iria para a pota e nós para o São Rui, observar a pesca com redes de amalhar. Seguiu em direção à Barra de Aveiro. E em 23 de maio saímos para o pesqueiro. E em 23 de maio saímos para o pesqueiro. Adeus Aveiro, vamos para o mar. Se Deus quiser, um dia havemos de voltar. Adeus Aveiro, vamos para o mar. Se Deus quiser, um dia havemos de voltar. Com respeito ao comer, nada temos a dizer, tem sido bem preparado. O nosso cozinheiro não é nenhum lavasqueiro, pois trabalha com cuidado. O nosso cozinheiro não é nenhum lavasqueiro, pois trabalha com cuidado. Adeus Aveiro, vamos para o mar. Se Deus quiser, um dia havemos de voltar. Adeus Aveiro, vamos para o mar. Se Deus quiser, um dia havemos de voltar. Nós, os moços de Combés, não escolhemos marés, trabalhamos a toda a hora, esperando com ansiedade, desejando com vontade o dia de ir embora. Esperando com ansiedade, desejando com vontade o dia de ir embora. Adeus Aveiro, vamos para o mar. Se Deus quiser, um dia havemos de voltar. Adeus Aveiro, vamos
vamos para o mar. Se Deus quiser, um dia havemos de voltar. Beirada a leste, no limite sul do Grande Banco da Terra Nova, região sujeita a rápidas alterações meteorológicas. Baixas pressões vindas do continente americano aliam-se às que se formam mais a sul, na região do Golfo do México e da Flórida. Em finais de agosto e setembro, são os ciclones, que dão origem a ventos da ordem dos 120 nós ou mais, forçando os navios, na maior parte dos casos, a procurar abrigo em terra. E ali estava o Fagundes, enfrentando um mar crescente, à procura da pota. Na lancha número 1 do São Rui, o Serrão, o Santos, o Pereira e o dos Santos atarefam-se a alar as redes. Ainda não foi desta vez que vieram bacalhaus, apenas abrótias, com grandes barrigas que o Serrão maquinalmente desemalhava. Além das caçadas, levam as lanchas 4 balões. 2 chamam-se espichos, os outros refletores, que por terem na extremidade chapas de alumínio, refletem as ondas do radar, dando, portanto, a situação das redes. Deste modo, pode o capitão, a partir do navio, orientar o trabalho das lanchas. Vai virar para Deus! Vai virar para Deus! Existem países com frotas altamente sofisticadas que muito têm contribuído para o desequilíbrio ecológico de certas zonas. Os grandes arrastões que provocam a destruição dos fundos marinhos são talvez dos principais responsáveis. Estes e outros fatores, aliados à poluição que não para de aumentar, provocam uma natural alteração do meio com uma consequente diminuição das espécies. Com o fim dos dories, no início dos anos 70, encerrou-se um ciclo de pesca seletiva, pois pescava-se com linha de mão em zonas onde abundava o peixe adulto. Como alternativa, pensou-se na pesca com redes de emalhar, feita em lanchas motorizadas, capazes de pescar em piores condições meteorológicas. Menos arriscada que a pesca com dories, não terá as vantagens económicas do arrasto, mas indubitavelmente é um tipo de pesca seletiva que não prejudica o meio. Aqui, o processamento do pescado efetua-se de um modo tradicional, ou não fora o São Rui um dos mais antigos navios de pesca do bacalhau atualmente existentes. Em primeiro lugar, o troteiro dá um golpe de cada lado da cabeça do peixe e abre-lhe a barriga. Depois, o par de cabeças retira-lhe as vísceras e separa a cabeça do resto do corpo. O ritmo a que isto é feito é fruto dos muitos anos de prática. O Tichico, homem com 33 campanhas no ativo, é disso o melhor exemplo. Aberto o peixe e tirada a espinha dorsal, trabalho do escalador, está então preparado para seguir para uma selha onde é lavado. Daqui para o porão, onde é salgado, é só mais um trajeto. Os salgadores, e particularmente o mestre de salga, têm uma grande responsabilidade no seu serviço. Uma carga mal estivada ou mal salgada pode destruir o carregamento. Deles pode depois depender o êxito ou o fracasso de uma campanha. Estávamos de novo no Fagundes. Os dias sucediam-se lentamente, mas o ritmo da pesca não abrandava. No mar revolto, com grande vaga, o trabalho tornava-se mais arriscado. Apesar do balanço, o ponteiro do barómetro parara de descer, sinal de que o mau tempo começava a afastar-se. Esperávamos agora que o vento fosse diminuindo de intensidade, que o mar quebrasse.
ver, ó chefe, com o mau tempo que está, isto agora temos um bocadinho de capa a seguir. E logo que agora estava a haver uns peixinhos. Talvez é porque está a ver como se pode aleijar alguém. Está a ver? Com a vaga perdida quem veio. Olha, vai dar mais máquina e mete o leite pela cigala. Está mal. Factory special, 5 rolls, plain style. Olha, paroleiro, eu tenho aqui os botis que me pediste. A baixa está agora neste momento nos 50 norte, 60 oeste e move-se para nordeste a 15 nós. 15 nós, portanto isto deve melhorar rapidamente. Olha, aqui já estiveram 70 nós agora há bocado. Agora está melhor, já está a cerca de 40, à roda dos 40. Foi essa superfície frontal que passou, mas isto deve melhorar rapidamente. Sim, devido, Dionísio, pá, mas para aqui isto esteve muito bizarro. Chegou aqui quase mesmo aos 100 nós. São navios com pouca máquina, são 550 cavalos, isto. E tu para aí tens um bom navio, né, com uma boa máquina, 3.000 cavalos, escuta. Está bem. Elas são consoante do navio, isso é verdade. Mas isto está a melhorar, isto agora está a melhorar, isto deve passar depressa. Ok, até logo então, se não queres mais nada. Ok, até logo então. Ok, até logo. Inesperadamente, dia 27 de julho, o motor elétrico do compressor de congelação queimou-se e tivemos que arribar a St. John's. Lá se foi a pota e a esperança de uma campanha rápida. E numa altura em que estávamos a fazer uma média de capturas de cerca de 30 toneladas por dia. Finalmente, aqui estávamos, pela primeira vez, frente à entrada do porto mais conhecido dos pescadores portugueses no norte do continente americano. Um corte aqui, outro acolá, mais uma penteadela e pronto. O que fora um pescador de bacalhau transformava-se num sedutor representante da raça latina. Viessem agora aos bares. Ao fim de 40 dias de mar já era tempo. Estamos a um passo apenas dos saudosos passos em terra e de um jantar sem pratos na mão, com música de jazz em fundo, como nos diziam existir lá para um restaurante algures na Water Street, a rua mais conhecida da cidade. Ali se situa a Casa dos Pescadores Portugueses, hoje praticamente uma recordação. Mas são sobretudo os armazéns e os bares que lhe dão a fama. Eu contra mim tenho a minha rapariga de balão que logo antes do carro. Olha que a minha ainda está a dormir ainda. A minha está a dormir. Mas ela há de vir à chegada, como é da telegrama. Por isso eu estou a par dela. Eu vi das latas. Olha, os ingleses já vão ser as nuvens. Agora arreia a avenida agora para baixo. Arreia. Aguenta os perigos, aguenta! Stop engine, para. Para! Em 1497, John Cabot terá chegado à Terra Nova e a influência inglesa desde então se fez sentir nesta longínqua região.
Mas o mar, e tirando períodos maiores ou menores que por contingências de ordem política tivemos de evitar, esse sempre foi nosso conhecido. A partir de meados do século XIX, St. John's é já procurado pelos nossos navios quando do relançamento entre nós desta atividade. A partir de então, mas sobretudo nos anos que precederam a Segunda Grande Guerra Mundial, eram muitos os pescadores que, devido ao mau tempo ou até esperando pelo isco, por aqui andavam. Uma das medidas sociais que foi criada com grande sucesso foi a construção do navio de Gilianos para a pesca de bacalhau, para prestar assistência aos 100 mil homens que lá havia e que estavam na Terra Nova pelo menos 6 meses. Era um navio que custava muito dinheiro e foi preciso uma ajuda do Plano Marshall. Portugal, nessa altura, não quis aceitar o Plano Marshall, mas por amizades particulares consegui arranjar um empréstimo do Plano Marshall para a sua construção. O Gilianos iria à Terra Nova e não só prestava assistência aos pescadores portugueses, como também pescava assistência a todos os pescadores franceses, espanhóis, ingleses, tudo quanto aparecia, e russos, tudo quanto aparecia na Terra Nova, sem levar coisa alguma. Entre os anos 30 e 60 conheceu esta indústria um grande desenvolvimento, a que não foi estranha a ação do almirante Henrique Tenreiro, delegado do governo junto dos organismos ligados às pescas. Apesar de contestada a sua ação, sobretudo pelos pescadores que eram quem mais sacrifícios passavam, uma obra como o Gilianes não deixa de ter mérito. Espelho do regime para uns, obra de fachada para outros, atualmente propriedade da Comissão Reguladora do Comércio do Bacalhau, o Gilianes já não desempenha nenhuma função assistencial. Com a introdução dos arrastões na pesca, começou a sentir-se menos a sua necessidade. Até no caso de uma emergência, seria melhor ir ao porto mais próximo. No entanto, por vezes em situações trágicas, salvou muitas vidas que de outro modo se perderiam. Foi no porto de St. John's que eu conheci uma menina que se chamava Andreia e se tornava coisa fina, que se chamava Andreia. Ao menos damos umas cocazinhas para a mulher. Sim, está certo. Concordo contigo, pá. E mas não é que está a massa. Já se acabou, pá. Já acabou? Já se acabou. Então um gajo ir para o baile, beber uns drinks, vai lá com umas miúdas, pá. E sabes o que é vai lá com umas miúdas inglesas? Nem pensas numa coisa dessas. E dinheiro? E dinheiro que está lá no bolso? Comprar alguma coisa? Dinheiro? Não faz mal, pá. Está aqui uma coisa porreira, pá. Olha aqui. Eu tenho aqui o bicho. Olha, tenho aqui uma... Olha, vai mesmo, vai mesmo. Estou mulher, é? Moisés, eu não achava bem para a mulher dele. Eu não achava bem para a mulher dele, mas para ti, pá. É muito caro, cara. $7,97. E está muito caro? Só para vir a mulher em tanguinha? Nem que eu fosse 4 ou 5 pontos. Então eu disse, Andreia querida, eu por ti quero amar. Tens que me dizer a verdade, porque me andas a enganar. A Water Street, uma das ruas mais longas da cidade, é seguramente a mais buliçosa. Aqui os portugueses sentem-se em casa. E a pensar nela é vê-los comprar de tudo, o que precisam e o que não precisam. Como mesmo, os medicamentos que traz para o olha para estes peixinhos. Um abraço. Olá. I don't speak English. Speak me. You Civil two name. You don't understand Portuguese? Don't understand. Okay. Não parla italiano? Espanhol, no? No. Francês? Não speak português? No. Português, no? No speaking italiano. Only English? English. Speak English? Oh, you don't speak English. Germany? Yes. No. Okay. Okay. Okay, thank you. Thank you. Bye bye. Até a próxima. Até uma abracinho. Adeus, querida. Não me caia nada. Lá te espero no navio abraço. He's a real nowhere man, sitting in his nowhere land. You're gonna lose that. You're gonna lose that girl. You're gonna lose. Yes, yes, yes. You're gonna lose. Yes, yes, yes. Muitas vezes, quando nós pareíamos servir, chegou uma navio português
E nós perigas aqui em São João, vai para frente dos navios, arranjarem um rapaz logo né, para uma bala, e vamos a uma bala e dançar, e depois vais para a casa delas. E, por exemplo, chega um rapaz, uma amiga de nós, nos pergunta, olha, quer vais comigo esta noite para uma bala? Sim, queres. Quando acabou a bala, os homens perguntam, Rosa, ou Joana, ou Maria, tu és casada? Não, não é nada casada. Então, pode ir contigo hoje para casa. Então, eu vou perguntar ao rapaz português, tu és casada? Não, não sou casada. Sim, homem. Sim, não é casada daqui a Canadá, mas em Portugal estás casada. São os mesmos da outra vez. À saída do navio eu a via chorar, que até me meteu ardor para lhe dizer que hei de voltar. 5 navios portugueses estavam fundeados no porto de St. John's, ou melhor, 4, pois quando eram 13 horas do dia 30 de julho, levantámos ferro em direção a Arsuk, na Groenlândia. Mais uma vez as nossas previsões se alteraram. Inesperadamente, o Fagundes iria fazer uma operação, ou seja, adquirir peixe para o processar de seguida. Uma nova fase da viagem iria, pois, começar. Agora estava assente, não voltaríamos à pesca. Disse-nos o capitão Dionísio. Não queriam ver gelo e esquimós? Então preparem-se, pois dentro de 3 dias lá estaremos. O Invicta está cheio de peixe. Agora que ele está a bater vai ser rápido. Ainda vamos em agosto ao Algarve. A rota que íamos seguir era famosa. Ao sul da Groenlândia, pelo Cabo Faroel, antes de derivarem para Nordeste, passavam há 40 anos, idos dos Estados Unidos da América e do Canadá, grandes comboios de abastecimentos para os soviéticos rumo a Murmansk. Por ali andavam também os submarinos alemães. Depois o Fagundes iria pela parte ocidental da ilha, até a 62 graus de latitude norte, até Arsuk. Em setembro de 1939, encontrávamos ainda nos rocos uns 4 ou 5 navios, quando um dia de manhã vimos um Netuno com a bandeira portuguesa içada. Procurámos saber do que se tratava e quando fomos informados pelo capitão Catarino que havia a guerra mundial, mas Portugal que estava neutro. E as autoridades portuguesas recomendavam para todos os navios portugueses trazerem a bandeira içada. Arrebentou a guerra e a gente estávamos lá fora no bote porque foi um pescador do São Rui que nos disse. E nós sabíamos, porque o nosso navio não tinha telegrafia e o São Rui tinha, e nós para saber a verdade ou a mentira fomos lá saber umas 2 horas a remar contra o vento e mar. E disse-nos que sim. Depois o nosso capitão veio-se embora, mas como não sabia falar americano, apareceu-nos um barco de guerra e mandou-nos arriar os panos. O nosso capitão não sabia falar inglês e não compreendeu. E eles mandou-nos três granadas para a proa, para a água. E nós, no susto, atirávamos para o convés. E eu, depois, quando cheguei à terra, eu não queria embarcar. E fui chamado ao comandante da capitania para eu embarcar. E disseram-me que eu tinha que embarcar, assim como tive. Disse-me que a pesca de bacalhau estava em primeira mobilização. No ano seguinte, formaram-se os comboios. 3 comboios, um que nós chamávamos o rápido, o outro o semidireto e o mercadorias, que era o que ia para o Roque, no navio só à vela, o Maria Federico de Chefe, que era o único navio que tinha motor. Esses comboios eram uma coisa interessante, mas era uma coisa muito aborrecida para nós, porque a maior parte não tinham sido militares, não sabiam o que era alinhar. E ali éramos obrigados os navios a ir a 100 metros de distância uns dos outros, e acho que era 50 metros de fila a fila. Na Groenlândia só desfazia o comboio quando entrávamos para dentro do Cabo Faroel. E marcava então uma data para a largada. E nessa altura, pescasse, não pescasse, chegava àquela data, vínhamos todos embora outra vez. Estamos a pouco mais de 24 horas do nosso destino.
e os primeiros gelos começam a aparecer a estibordo. Estavam certas as informações de Arzuk. Ao longo de toda a costa, um enorme campo de gelos, com cerca de 300 km de extensão, barrava-nos o caminho. A fase mais perigosa da nossa viagem iria começar agora. O tempo estaria pior para norte e navegar com gelo e nevoeiro tornava-se muito arriscado. Mas o bacalhau a tudo obriga e ele lá estava, à nossa espera. Enquanto o João Álvares Fagundes avança cautelosamente pelo meio dos blocos de gelo, aqui em Arzuk, os pescadores locais capturam o bacalhau com redes tipo armadilha. É-nos depois vendido para que o processemos, que o salguemos ou congelemos, enfim, para que ainda o vamos tendo à mesa, cozido ou em pastéis. Parente próximo, apenas uma variedade costeira do bacalhau do Atlântico, o bacalhau da Groenlândia encontra-se atualmente em menor quantidade que há anos atrás, supondo-se que pouco a pouco vá sendo suplantado por aquele. Vive nos fiordes e nas águas costeiras até aos 200 metros de profundidade. Com cerca de 6 anos, o seu comprimento é da ordem dos 50 centímetros. O bacalhau pesca-se também no Mar do Norte, no Mar Báltico e em quantidade, sobretudo na Islândia, Mar de Barents e, obviamente, na Terra Nova. Tendo origem nos grandes glaciares, arrastados para sul pelos ventos e pela corrente do Labrador, há icebergs que chegam a atingir latitudes inferiores à de St. John's. Com o percurso de uma imensa massa de gelo, acabam por se tornar pequenos blocos, os growlers, até que se desfazem completamente. Mas imagine-se o que seria um embate com um bloco destas dimensões. Se considerarmos que a parte imersa é cerca de 6 vezes maior que a que se encontra à superfície, facilmente se poderá imaginar o que aconteceria. Aqui, a perícia, o rigor técnico, a experiência ditam a sua lei. Nada para um bordo já todo. Todo para um bordo. Assim, fazer os 75, eu digo mais ou menos 70, 75. Leva bem. Aguenta assim. Aguenta assim. Dá para si bordo mais. É mais compacto. Quer dizer, é a pior rumo que temos este. Vê lá se é mais compacto para o norte ou para o sul. Deixa ir assim, assim compõe. Sim. Para o sul está pior. Para o sul e para o norte está pior. Então meto o pro aqui. Sim, exatamente. É o melhor rumo, é esse. Há já 3 meses que o Invicta aqui estava. Depois de um bom começo, o bacalhau desapareceu e foram longas semanas de espera. Basta uma alteração na temperatura da água ou uma deslocação do plâncton para que isso aconteça. Agora que o peixe voltara, só lhe faltava carregar cerca de 400 toneladas. A uma média de 40 por dia, se tudo continuasse a correr bem, seria um instante. Alô, Invicta o Fagundes. Dias, Marcos Santos. Alô, Ribeiro, boa tarde. Ora, diz como é que condições vês a navegar, como é que está isso de gelos, escutou?
Tenho agora um campo de gelo na proa, mas segundo informações que me deram da central de gelos, acho que é de tentar furar por aqui. Perdi um dia inteiro, para praticamente uma noite, a ir para o norte, a tentar passá-lo pelo norte, mas não consegui, não há possibilidade de o passar pelo norte. Tenho a impressão que para aqui que é a melhor zona onde o posso atravessar. Eu neste momento estou aqui nos 61-18, mais coisa menos coisa, e nos 50-30. E isto a continuar assim, eu ainda devo ter possibilidades de entrar hoje, perto da noite. Olá, pá, como é que tu conseguiste chegar aí a Arsuk com estas condições de gelo? Ribeiro, pois foi uma situação muito aborrecida. Estás a ver, fui contornar o gelo por fora, não havia hipótese nenhuma de cortar direito por aqui. Fui contornar o gelo por fora, segundo as indicações que me deram, só por norte dos 63, fui cortar a norte dos 63, depois cortei direito a Frederico Zou. Quando cheguei a Frederico Zou, davam aquilo aberto junto à terra, veio vento a oeste, estava tudo fechado. Entretanto, vinha um navio também navegado norte e lá nos auxiliámos um ao outro, lá viemos por aí até aqui a Arsuk. No entanto, era gelo muito grosso e muito encostado à terra numa navegação muitíssimo perigosa, das piores situações que tenho separado na vida. Escute. Ok, pá. Pois é natural pelo que eu estou a ver por aqui e o que vi durante toda a noite e manhã não deve ter sido nada bom, não. Ok, prontos, até já então. Eu dentro de, se isto não aparecer mais gelo, eu dentro de umas 2 horas eu devo estar por aí. Muito gelo tinha ainda o Fagundes que evitar antes que pudesse contemplar estas casas. De novo se viu o capitão Dionísio na necessidade de seguir para norte. Continuando sempre, quase até ao Círculo Polar Ártico, a latitudes que anos atrás os nossos navios percorriam, o Fagundes tentava contornar o campo de gelos para se aproximar do litoral da ilha, que é um autêntico continente, a Groenlândia. Terra de gelos eternos, o seu nome advém-lhe da cor esverdeada da vegetação rasteira que existe no litoral e que, quando do degelo, fica a descoberto. A população que se concentra no litoral é basicamente de caracteres mongólicos. No entanto, o cruzamento com os louros dinamarqueses já vai sendo bem evidente. Pequena povoação com 350 habitantes, apertada entre o mar e as montanhas, vive essencialmente da pesca. Habitada sobretudo por jovens, Arsuk é uma povoação simpática. 25 pescadores, proprietários dos seus barcos, organizaram-se como cooperativa, a AMBA. Agora estão a ampliar a fábrica para que possam no futuro vender o pescado já processado. O marinheiro deve ter muito cuidado com a mulher que está para arranjar, pois elas são o vivo diabo, a ninguém pode aturar, querem ter tudo, ai com fartura, e para nada lhe faltar, e então a gente a trabalhar de noite e dia, com a barriga vazia, dá vontade de perguntar, e a Sicília dá disso. Não há. Onde é que está o gato? Sei lá. Chega em janeiro, elas vai à despedida. Vamos para o mar a casa o ano inteiro. Pois as mulheres só saem de casa para nos dar cabo do dinheiro. Vai lá para as tantas quando ela se acaba e elas arranjam outro cavaleiro. E então a gente a trabalhar de noite e dia, com a barriga vazia, dá vontade de perguntar, é a Sicília dá disso. Não há. Mas onde é que está o gato? Sei lá. Como foi então? Maravilhosa, cheia de cantos meus, cidade maravilhosa. Aqui apenas existe o peixe. Tudo o resto ou vem de Frederiksholm, de Gottorp, cidades relativamente próximas, ou vem da Dinamarca. Mas não se pense que se vive mal em Arsuk.
O peixe é uma ótima fonte de receitas. Durante o inverno pouco se pesca, mas nos meses mais quentes, sobretudo de junho a setembro, pesca-se o bacalhau e o salmão. É um tipo de pesca que envolve poucos riscos, feita sobretudo nos fiordes, ao abrigo de mudanças bruscas de tempo. Sem dúvida que aqui na pesca de bacalhau, além dos perigos constantes a que estamos sujeitos, as tempestades, aquilo que mais nos atormenta é efetivamente o gelo. Não só propriamente os icebergs, mas sim os grandes campos de gelo, os extensos campos de gelos, que muitas vezes somos obrigados a atravessar para procurar o tão desejado fiel amigo. Evidentemente não é só o gelo que nos atormenta. Nesta altura do ano, por exemplo, são os ciclones, os frequentes ciclones, principalmente na Terra Nova, que assolam toda a zona da Terra Nova. É, rapaz, vamos dar uma volta aqui a este iceberg, cia a bombordo, rema a estibordo. Somos obrigados muitas vezes a abrigar-nos em Porto, temos de ir para São Jones, aguardar ali às vezes 2, 3 dias que passam os ciclones, outras vezes também já tem acontecido, apanhamos cá fora e nessa altura sujeitamos àquilo que Deus queira. Cia a bombordo. O gelo, voltando novamente ao gelo, é necessário não esquecer que temos de procurar sempre entrar no gelo atendendo às condições de vento e de ondulação. Isso é fundamental, pois temos de evitar sempre que haja balanço de bombordo e estibordo no navio, de modo a não afetar os flancos e as partes mais frágeis do navio, e principalmente o hélice, pois é muito frequente ir gelo ao hélice, danificá-lo e, nessa altura, ficamos com o navio absolutamente à deriva, com consequências imprevisíveis se acaso surgir um mau tempo. Em 1961, encontrávamos na Groenlândia com vários navios, no navio João Ferreira, com 74 pescadores. Ao fim de 2 dias de brisa, estava um dia lindo, mar chão, solzinho, calma, e resolvemos arriar os dores. O telegrafista, não sei porquê, que dormia perto do rádio, baixou-me o volume. Eu vim para a ponte ver arriar os botes. Um navio, se parece que não estou em erro, Celeste Maria, vinha do Storo cá para o sul e ao chegar à Bahia encontrou vento sudoeste muito forte. Avisou os navios, mas eu não ouvi, não sei porquê não ouvi. Passado um bocado, ouço um colega, o capitão Guerra, do Conceição Vilarinho, dizer que eu tinha muita coragem, coisa que eu nunca fui, corajoso, mas enfim. Eu, à fonia, perguntei o que é que se passava. Quando ele me disse, mandei içar a bandeira, suspendi o navio para ir para Sotavento e foi um caso sério para meter os botes. Veio o Santiago e o Senhora da Vida auxiliar-me e felizmente conseguimos salvar os homens todos, já com um bocado de mar. Apanhei tamanho susto que andei 2 dias quase sem dormir, só a pensar no que me podia ter acontecido. Agora mais uma surpresa nos esperava. O nosso fiel amigo fizeram-nos mais uma infidelidade. Desaparecera como por encanto. Há já 8 dias que aqui estávamos e apenas 40 toneladas metidas. Na pesca é assim, mas como desaparecera, poderia voltar. Havia, pois, que aguardar pelos próximos dias. Vai passar a bola, não tem como passar. Senhores telespectadores, encontramos no intervalo de mais um emocionante desafio de futebol aqui no Estádio Internacional de Arsuk, na Groenlândia, entre a equipa local e a equipa do navio motor João Álvares Fagundes. Conosco o internacional árbitro desta partida, Sabino. Comentários acerca da primeira parte. Parte a parte jogaram bem, perfeitamente jogaram. Há alguns remates que eles aqui da Arsuk têm mais corridas, não estão os nossos habituados, e eles parte a parte estão sempre a jogar e os nossos não estão. É que eles também não passaram um mês no navio sem correr, não é? Pois, as presas e sem físico, os nossos têm que abaixar mais um bocadinho. E previsões para a segunda parte? Para a segunda parte vamos lá fazer uma preparação para ver se eles jogam mais um bocadinho mais forte. Tem-lhe parecido corretos os jogadores? Tem sido. Uns têm um toque, porque as pernas estão presos, eles não estão habituados, e outros estão, e os da Arsuk estão mais habituados, têm mais força.
No Canelo nós não estamos. Muito obrigado, Sabino. Parabéns pela excelente arbitragem até agora. Oxalá que se mantenha assim. E aqui no Estádio Internacional de Arsuk passamos novamente aos estúdios. A nossos pés, o Arsuk Bre, o glaciar de Arsuk, uma imensa massa de gelo que se estreita entre as gargantas do fiorde. Daqui partem, como de outros locais, os icebergs que vemos no Mar Alto. Aliados ao nevoeiro, eram o maior perigo que a partir do início da década de 30, ao começar a pesca nestas regiões, os experimentados capitães portugueses iriam ter de vencer. Estamos a 14 de agosto, são quase horas de almoço. Ontem tinha chegado de Frederikshavn apenas um barco e nem 2 toneladas de bacalhau trazia. Assim, ao fim de 11 dias que a princípio foram de esperança, tomou o capitão Dionísio a decisão, contactada à SNAP, de voltar à pesca. Tudo se alterava de novo. Seriam mais uns dias de incerteza, de balanço, pois voltávamos à Terra Nova no início dos maus tempos. E para o carregamento estar completo, para as 1050 toneladas, ainda nos faltavam cerca de 300. Lá voltaríamos aos nossos já bem conhecidos pesqueiros, a Horta, o Flemish Cap e o Cu do Banco. Para trás, mais uma terra, mais um navio, mais uns amigos. O Invicta iria ficar mais tempo, até que o bacalhau voltasse. Esta família dos pescadores de bacalhau era uma família muito interessante. Quando ainda abriam as escolas de pesca e os rapazes vinham pela primeira vez, quando eu ia lá à inauguração, eu passava uma revista aos rapazes para os ver e todos tinham caras e características de pescadores de bacalhau. Eram quase diferentes dos outros. Eu tinha por costume, antes de partir a frota, reunir todos os capitães na véspera da partida para lhe explicar as condições de que seria a campanha e dar-lhe conselhos sobre a maneira de procederem a bordo e sobre a maneira de tratarem os pescadores. Os capitães recebiam isso com muito agrado e iam nas suas viagens. Eram uns homens muito competentes, homens que tinham o curso da escola náutica, homens que sabiam que eram homens rijos para o mar, mas ao mesmo tempo direitos, e faziam cumprir de maneira que os navios pudessem vir com um alimento de bacalhau e não houvesse desastres económicos. Conheci diversos capitães. Um deles, Joaquim Fernandes Agualusa, chamava-o Quim da Graça, mas graça não tinha nenhuma. Era o capitão que dizia que nós tínhamos 2 pais, mas não são 2 pais. São 3 pais que nós temos no mundo. O pai do céu, o pai nosso paterno e o pai comandante terreiro, que ele dizia que o nosso pai que era o comandante terreiro. Sempre ele, para mim, não era. Claro que eu penso que a minha mãe que não andou com ele. Agora, como é pai paterno, como todo o mundo, está certo. E é claro, ele que dizia naqueles tempos, era o tempo do facho, meu amigo, ele aguardecia o comandante terreiro como se fosse um deus no mundo, claro. Claro, eu conhecia diversos capitães. Eu conhecia outro, o capitão Fernandes, que nós estávamos a atar a ré, que estávamos a atar, aguentava, queríamos ir para a proa, vir ao nicotório, não é? O quarto de banho, e ele dizia, para já idas comer chandas. E nós, com a vergonha, até nem vínhamos para a proa. Um chamado tripulante, Sr. António, que era moço naquele tempo, trazia um capote muito velho, e o Sr. António vai à proa, debaixo desse capote, traga uma chance para nós comermos, homem. Senão nós fomos para a proa e ele já começa a barregar com nós. Foi esse tal capitão que nos deu 26 horas de trabalho, sem a gente ir para o beliche. Olhávamos para o beliche
E ele bem se respondia, diz, antes de deitar, mas eu só olhar para ele, ai meu Deus, tempos, tempos severos que se passou com esses capitães antigos, meu Deus. Um pescador é, por definição, um homem de trabalho. Por decisão pessoal ou por influências familiares, herdadas de um passado que por vezes se perde nos tempos, a escolha desta profissão obriga a uma vida sui generis. Por vezes, chega-se a trabalhar 18 horas por dia. Mas houve tempos, não muito distantes, em que dormir 5 horas seguidas durante a faina da pesca era um luxo. Era na época da pesca à linha, em que a nossa frota era das mais importantes de então. Em 1967, ano da liberalização do comércio do bacalhau, a nossa produção cobria 78% do consumo nacional. Portugal atingia, assim, uma das maiores captações de consumo de peixes a nível mundial. Depois de um marasmo de 250 anos, recomeçam as campanhas ao bacalhau. Em 1866, a firma Bem Saúde armou 2 veleiros nos Açores e instalou uma seca no Faial. 20 anos depois, a Figueira da Foz enviava à Terra Nova regularmente 2 navios e logo a seguir Lisboa participava com 10 unidades. Considerado até então, mesmo pescado por navios nacionais, um produto estrangeiro, só em 1886 foi finalmente corrigida essa distorção. O contributo nacional era um mínimo para as necessidades de consumo e eram firmas norueguesas, suecas e, sobretudo, inglesas que lucravam com a situação. Pois é como eu digo, eu vejo as coisas por cá bem figuradas. O povo come cada vez mais bacalhau e nós só produzimos 1 milhar de toneladas. As outras 20 mil têm de vir de fora. Só os ingleses imaginam que isto lhes rende. Ora, meu amigo, onde estão os meios para alargar as pescas? Lá na Figueira, há fora os meus 2 barcos, mais nenhum se afoita à Terra Nova. Você cuida que eles vão aparecer por encanto? Mas isso é agora. Espero que o governo conceda o subsídio e você vai ver. Eu cá negócios com o governo nunca me agrada. Então, o que é isso, meu caro Cardoso? Pessimismo. Quero um charuto? Prove este. Um presente do meu correspondente de Gloucester. Mas, voltando ao assunto. Para que servem aos nossos armadores e toda a alta finança que para aí há, para que servem, diga-me lá, os capitais parados? Com a ajuda do governo, e se as garantias forem suficientes, você vai ver que se organiza para aí uma companhia monstro. O governo não tem meios que chegue para saldar os empréstimos. Olha que não é tanto assim. E demais, este negócio de bacalhau é um negócio rentoso. Este grande banco é uma riqueza enorme. Quanto ao capital empatado, não é assim muito grande. Você repara, um barco, 2 dúzias tripulantes, um bom carregamento de sal. Ora, amigo Cunha, e nas Américas? Quando se gasta por lá em mantimentos, em apetrechos e na isca... Olha, os meus 2 barcos, o ano passado, meteram só em isca um conto de reis. Eu sei, mas mesmo assim, acho que vale a pena o negócio. Repare naquele lugre patacho. Comprei-o há 2 anos. Repare no velame. É um barco económico, mesmo assim vale bem um lugre. Eu devia seguir já para a Figueira. Mas não sei. Uma noite em Lisboa não deve ser nada mal passada, né? Então o meu amigo acompanha-me e depois eu faço-lhe companhia na noitada. Os primeiros anos do novo século assistem a um crescente interesse pela pesca do bacalhau. O Porto de Aveiro, finalmente desassoreado, torna-se o centro desta atividade. E são alguns os projetos apresentados no Parlamento pelos deputados tendentes a proteger a indústria. Mas como não tivessem tido o impacto necessário, foi preciso esperar ainda mais 2 décadas até que fosse criado um organismo oficial destinado à sua proteção. Mas esta atividade não se limitava aos portos do Norte.
Trazido o sol nas fragatas que percorriam o Tejo com o seu pano latino ao vento, era depois armazenado nos porões dos lugres que se faziam à Terra Nova. Continuávamos na beirada leste. A bordo, só a visita de 2 fiscais canadianos quebrava a rotina. Durante a noite fôramos contactados por um navio deste país, o Cape Roger, que, ao serviço da NAFO, Organização das Pescas do Atlântico Norte, organismo de que Portugal faz parte e cuja função é controlar o esforço de pesca de cada país em águas internacionais, pretendia informações sobre as quantidades e espécies que tínhamos, entretanto, capturado. Mas outras informações, mais completas, de caráter científico, são veiculadas para a sede em Halifax, no Canadá, através de organismos nacionais dos respectivos países membros, para que possa haver um maior conhecimento das quantidades, hábitos e características das espécies. Em Portugal, o INIP, Instituto Nacional de Investigação das Pescas, é quem cumpre essa função. Getting many fish? How much fish you get yesterday? 30 tons. 30 tons. It's not bad. That's very good. It's very good. Okay, but today the weather conditions, I think they are not good for squid. Right. Cape Roger, boarding party. Yeah, we're going to make a pass up there, Liza. Should be up in there in a few minutes, sir. Very good, sir, very good. Thank you very much. I'm sure the film crew will appreciate that. Over, sir. Some changes, but the whole is the same. Same, yes. The same speed, same speed, 22 knots, about that. Maybe in emergencies, you can add a greater speed. Fazendo uma média diária destas, as 30 toneladas de que falava o capitão Dionísio aos fiscais canadianos, um pouco mais e poderíamos regressar. Isto, é claro, se não houver azar, se o aparelho de pesca não agarrar em nenhuma saliência pelo fundo do mar. Se não, nem peixe, nem aparelho. Mas havia que ter esperança. O último lanço estaria para breve. Adélia, o Fagundes chama, escuta. Alô, Fagundes, escuta, Dionísio. Ok, comandante Vieira, ora, isto aqui terminou. Vou iniciar a viagem de regresso e estou às suas ordens para o que for necessário. Obrigado pela colaboração e se quiser algum recado lá para a família, para qualquer amigo, já sabe, está às ordens. E para si, uma continuação de boa viagem, poucas chatices, poucos problemas. E é tudo, amigo. Diga se quer alguma coisa, escute. Não, para já não, porque devo estar para ir agora também a São Jones. Modo que desejo boa viagem, que ando mais depressa aqui abaixo, ela é 10 nós, você vai a 15, modo que trata-se por aí fora. Enquanto por lá todos bem. Um abraço à rapaziada conhecida. E para já é tudo. Vamos assim andando à espera de melhores tempos. Melhores tempos e melhores pescas. Um abraço grande. Terminado. Ok, prontos, mais nada então, terminado. Em 1936, a pesca de bacalhau sofria uma ruína total. Não havia pescadores para pescar como deve ser e os governos, já do tempo dos democráticos, antes de 28 de maio, deram-lhe muita assistência, muitas facilidades e muitos créditos de maneira a podê-la fazer novamente surgir. Mas não tinha sido possível. Foi então, na altura do engenheiro Sebastião Ramires e tio Tónio Pereira, que foi criada a Comissão Reguladora de Comércio de Bacalhau e o Grêmio dos Armadores de Bacalhau, que veio dar o primeiro impulso ao grande desenvolvimento da pesca de bacalhau. Do Tejo partiam rumo à Terra Nova os navios do bacalhau. Do cais, a última despedida. Do Mosteiro dos Jerónimos, uma última benção. A década de 50 corresponde à fase de maior desenvolvimento da frota bacalhoeira nacional. Seriam à volta de 70 navios entre os de grande e pequeno porte no seu apogeu. A ação da Comissão Reguladora do Comércio do Bacalhau exercia-se então a vários níveis,
quer construindo armazéns frigoríficos, quer subsidiando a transformação e construção de navios, mas a sua função era principalmente a de disciplinar o comércio e fixar aos armadores nacionais um preço remunerador para o produto da sua pesca. Anos 60, anos de mudança. Portugal encontrava-se envolvido numa guerra, longe das suas fronteiras. As colónias, chamadas então províncias ultramarinas, tentavam emancipar-se de um país que as governava a milhares de quilómetros de distância. Assim, lutavam, sofriam e morriam muitos jovens portugueses. Muitos deles foram levados a optar por fazer várias campanhas ao bacalhau. As 6 necessárias para evitar ir parar à Guiné, a Angola ou a Moçambique. Seria assim, apesar de tudo, um mal menor. E assim chegou o João Álvares Fagundes ao fim de mais uma campanha. Estávamos a 4 de outubro e agora apenas a 6 dias de casa. Para trás ficaram 21.000 quilómetros, gente de vários estilos e raças, locais insólitos, primitivos uns, extremamente desenvolvidos outros, onde viver é mais possível. Mas ficou, sobretudo, mais forte, uma grande admiração por estes homens, os homens do bacalhau.